A partir de agora, sessão plenária. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a programação da JF TV Câmara nesta quinta-feira, dia 14 de janeiro, dia da 9ª reunião ordinária do primeiro período legislativo, que começa daqui a pouquinho. Antes da reunião começar, a gente conversa hoje pela primeira vez ao vivo com o vereador Cido Reis, do PSB, vereador Cido Reis, que também foi eleito primeiro secretário da nova mesa diretora daqui da Câmara Municipal. Vereador, o que eu queria chamar a atenção do senhor, conversar com o senhor de um assunto que tem chamado muita atenção, dos vereadores, inclusive, que têm ido até a tribuna falar sobre isso, que é o assunto das chuvas, dos desabrigados, dos alagamentos. Parece que vocês já se mobilizaram enquanto vereadores e tem alguma coisa programada aí para debater esse assunto e melhorar a situação para os juiz-foranos atingidos. É isso mesmo? Muito boa tarde. Boa tarde, Judite. Boa tarde aí ao público aí que estão nos assistindo, estão nos ouvindo. Ô Judite, mais uma vez, infelizmente, o Juiz de Fora vem passar essa situação. Mas nós estamos aí iniciando nosso terceiro mandato. Todo ano, no período de chuva, infelizmente, acontece na nossa cidade os alagamentos, as enchentes. O que está faltando, Judite, realmente é um planejamento. O que precisa? Na época da seca, o Executivo, a Prefeitura de Juiz de Fora precisa se planejar, fazer o que tem que ser feito, é desobstruir as bocas de lobo, fazer as limpezas dos córregos, é mapear a cidade toda e fazer o serviço preventivo. A gente já sabe os pontos de alagamentos e todo ano, esse ano realmente está sendo um ano diferente, com muita chuva, mas o que a gente precisa é realmente de planejar e prevenir. Perfeito. Parece que tem uma reunião aí já agendada, seria amanhã? Amanhã nós vamos estar aqui às 9 da manhã com a secretária de Governo, Cidião Lousada, representantes da Defesa Civil, representantes do Corpo de Bombeiros, para a gente poder realmente ter ciência da realidade da atual situação que a população está passando com esse problema no município de Juiz de Fora. Perfeito. Muito obrigada, vereador. Boa sorte aí na nova legislatura. Obrigado. Esse foi o vereador Cido Reis, do PSB, primeiro secretário da mesa diretora daqui da Câmara Municipal. Você acompanha agora a 9ª reunião ordinária do primeiro período legislativo. E lembre-se, use máscara, todas as medidas são essenciais, a Covid-19 ainda está aí. JF TV Câmara, Juiz de Fora se encontra por aqui. Estando na hora regimental, convidamos o senhor secretário para proceder à chamada dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras. Vereador André Luiz. Caneta ruim. Presente, excelência. Vereador doutor Antônio Aguiar. Vereadora Cida Oliveira. Presente, vereador. Vereador Cido Reis. Presente, excelência. Vereador Bejane Júnior. Presente, excelência. Vereador Sargento Melo Casal. Vereador Wagner de Oliveira. Presente, excelência. Vereador João Wagner Antoniol. Já fiz a outra assinatura. Presente, excelência. Vereador Julinho Rossignoli. Presente, excelência. Vereador Juraci Schaefer. Presente, excelência. Vereadora Cátia Franco Protetora. Presente, excelência. Vereadora Laís Perrucci. Presente, excelência. Vereador Pardal. Presente, excelência. Vereador Marlon Siqueira. Presente, excelência. Vereador Maurício Delgado. Presente, secretário. Vereador Nilton Militão. Vereadora Thalia Sobral. Presente, excelência. E vereador Tiago Bonecão. Presente, excelência. Acoro regimental, senhor presidente. Havendo número legal, em nome do povo de Juiz de Fora e suplicando a proteção de Deus, dou por abertos os trabalhos da 9ª reunião ordinária do primeiro período de 2021. Solicito, senhor secretário, que proceda a leitura das correspondências. Não há correspondência no dia de hoje, senhor presidente. Solicito, senhor secretário, para a leitura dos requerimentos. Senhor presidente, pela ordem, registrando a presença. Registrada a presença do vereador Nilton Militão.
Leitura dos requerimentos. Requerimentos, vereadora Cida Oliveira, Laís Perrucci e Thalia Sobral, solicitando audiência pública para a discussão da situação da Casa de Itália. Requerimentos agora da vereadora Cida Oliveira. A criação de uma comissão especial contra-ataque, Comissão dos Trabalhadores em Trabalho de Amparo ao Covid-19. Requerimento vereadora Laís Perrucci. Troca de lâmpadas em postes da rua Professor Francisco Faria, Bairu. Manutenção da escada na rua Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, bairro Eldorado. Requerimentos do vereador Julinho Rossignoli. Operação tapa-buracos na rua Antônio Guimarães Peralva, Jockey Clube 2. Poda de árvore na rua Antônio Guimarães Peralva, Jockey Clube 2. Poda de árvores na rua Humberto Valério, bairro Progresso. Poda de árvore, recapeamento asfáltico na rua Maria de Lourdes, bairro Grama. Troca de lâmpada na rua Maria de Lourdes, número 300, bairro Grama. Esses foram requerimentos vereador Julinho Rossignoli. Agora requerimentos vereador Tiago Bonecão, Capina e Limpeza, bairro Costa Carvalho. Reparo na rede de esgoto na rua Vitorino Braga, bairro Vitorino Braga. Manutenção e iluminação pública na rua Américo Luz, Bairu. Capina e limpeza no bairro Niterói. Liberação de estrada de acesso ao bairro Niterói. Capina e limpeza, bairro Milho Branco. Capina e limpeza, bairro Amazonas. Capina e limpeza, bairro Encosta do Sol. Capina e limpeza, bairro Fontesville 1. Criação da comissão especial dos agentes de saúde e agentes de combate a endemias. Limpeza e revitalização da Praça Vila Esperança 1 e 2. Foram requerimentos do vereador Tiago Bonecão. Agora requerimentos do vereador Bejane Júnior. Manutenção de bocas de lobo, troca de manilhas na rua Maria Madalena, bairro Vila dos Sonhos. Capina e limpeza no córrego, a rua Luísa Vitória Fernandes, bairro Santa Cruz. Operação tapa-buracos na rua Jair da Silva Spinelli, bairro Nova Era 1. Operação tapa-buracos na rua Dias da Cruz, Nova Era 1. Operação tapa-buracos na rua Raimundo Correia, Nova Era 1. Pela ordem. Capina, além de melhorias na iluminação pública na praça do bairro Milho Branco. Pela ordem, vereador Sargento Melo Casal. Presidente, só registrando nossa presença, nós estávamos em atendimento no gabinete. Ainda vereador Bejane Júnior, operação tapa-buracos, rua Rosa Esfer, bairro Grajaú. Operação tapa-buracos no bairro Terras Altas. Vistoria com urgência na Avenida Prefeito Melo Reis, onde se encontram vários deslizamentos de terra e encostas, bairro Aeroporto. Troca de lâmpadas na rua Jasmim, bairro Granjas Recanto do Sol. Limpeza e capina do Colégio JK, na rua Zélia Lima Guedes, bairro Santa Luzia. Poda de árvores, a rua Engenheiro João Brasil, bairro São Damião. Limpeza, capina e melhorias no ponto de ônibus da Avenida Juscelino Kubitschek, próximo ao Colégio Militar. Operação tapa-buracos na rua Dr. Bezerra de Menezes, bairro Nova Era. Limpeza e capina ao longo da Avenida Dr. Bezerra de Menezes, bairro Nova Era. Operação tapa-buracos na rua Cleia Gervason Alfeld, bairro Santa Cruz, bairro Santa Clara. Foram requerimentos vereador Bejane Júnior. Agora requerimentos vereadora Cátia Franco Protetora. Capina e recapeamento asfáltico na rua Arthur Ângelo Petrato, bairro Progresso.
pavimentação asfáltica em toda a rua Deputado Arlindo Zanini, Parque Independência. Recapeamento asfáltico na rua Marechal Setembrino de Carvalho, bairro Ladeira. Capina e limpeza no lote do Ibama, na rua Cecília Gintner, Parque Independência. Verificação de rotas de transporte coletivo urbano que atende o bairro Parque Independência. Limpeza do córrego na rua Santa Lúcia, bairro Grama. Retorno do transporte coletivo, linha 302, bairro Floresta. Solicitação também, vereadora Cátia Franco, protetora. Término da obra do CAPS, bairro Parque Independência. Recapeamento asfáltico, capina e limpeza na rua Jaime de Souza e Cecília Hager Gintner, bairro Grama. Recapeamento asfáltico na Avenida dos Andradas, próximo ao número 188, Morro da Glória. Instalação de semáforo na rua Silva Jardim com rua Santo Antônio, bairro Centro. Capina e limpeza e canalização no córrego do bairro Parque Independência. Operação tapa-buracos na região da rua Luiz Creosol e Capitão Bicalho, bairro Nossa Senhora Aparecida. Recapeamento asfáltico na travessa Clério Pereira de Souza, Santa Luzia. Foram requerimentos da vereadora Cátia Franco, protetora. Agora requerimentos do vereador Marlon Siqueira. Operação tapa-buracos nas ruas do bairro Bandeirantes, Parque Guarani e Vivendas da Serra. Operação tapa-buracos no Distrito Industrial. Operação tapa-buracos na rua Pelino de Oliveira, bairro Eldorado. Operação tapa-buracos nas ruas do bairro Guaruá. Operação tapa-buracos na Rua da Mina, bairro Granjas Betânia. Capina, limpeza na Rua da Mina do bairro Granjas Betânia. Colocação de escória nos locais necessários na Rua da Mina, bairro Granjas Betânia. Capina e limpeza nas ruas do bairro Guaruá. Operação tapa-buracos na Rua Engenheiro José Márcio Pasqualino, Jardim Gaúcho. Operação tapa-buracos na Rua Doutor Laureano, bairro Passos. Capina e limpeza no canteiro central do trecho compreendido entre a Rua Paracatu e a Rua Alencar Tristão. Operação tapa-buracos na Rua Isméria de Jesus, bairro Linhares. Limpeza de boca de lobo existente na Rua Isméria de Jesus, bairro Linhares. Operação tapa-buracos na Rua Isméria de Jesus, bairro Linhares. Operação tapa-buracos na Rua José Sobreira, bairro Linhares. Operação tapa-buracos na Rua Antônio Manganelli, Alto dos Passos. Revitalização da sinalização vertical e horizontal, bairro Alto dos Passos. Limpeza de boca de lobo na Rua Alameda Mundo Novo, bairro Floresta. Operação tapa-buracos na Rua Antônio de Paula Mendes, bairro Bandeirantes. Operação tapa-buracos na Rua Engenheiro José Márcio Pasqualino, Jardim Gaúcho. Foram requerimentos do vereador Marlon Siqueira. Agora requerimentos do vereador Sargento Melo. Visita técnica de avaliação e laudo na Rua Murilo Vale da Fonseca, Jardim Liú, bairro Teixeiras. Limpeza das ruas Paulo Moreira Guedes, Benedito Sebastião, Nazira Matar de Freitas e Maria Geralda de Freitas e também Pedro Ronzani, bairro Monte Castelo. Vistoria da Defesa Civil na Rua Nazira Matar de Freitas, 424, Monte Castelo.
Operação Tapa Buracos no bairro Recanto da Mata, com revitalização asfáltica da rua Geraldo Magela de Matos Sanábio. Operação Tapa Buracos, rua Alexandre Joaquim Siqueira, bairro Vila Ideal. Operação Tapa Buracos, rua Jornalista Nilton Dantas, bairro Nova Era. Foram requerimentos, vereador Sargento Melo Casal. Agora requerimentos, vereador Nilton Militão. Operação Tapa Buracos, rua José Nunes Leal, Santa Luzia. Capina e Limpeza, rua Miguel Marinho, bairro Santa Cruz. Capina e Limpeza, rua José Miguel Dionísio, Santa Cruz. Operação Tapa Buracos, Avenida Ibitiguaia, Santa Luzia. Operação Tapa Buracos, Avenida Santa Luzia, bairro Santa Luzia. Operação Tapa Buracos, rua Padre Frederico, Jardim Glória. Operação Tapa Buracos, rua Engenheiro José Carlos de Moraes Sarmento, Jardim Glória. Operação Tapa Buracos, rua Capitão Arnaldo de Carvalho, Jardim Glória. Operação Tapa Buracos, rua Quintino Bocaiúva, Jardim Glória. Capina e Limpeza, bairro Encosta do Sol. Capina e Limpeza em todo o bairro Santa Clara. Operação Tapa Buracos na Avenida 7 de Setembro, Centro. Operação Tapa Buracos em toda a rua Doutor Antônio Mourão Guimarães, Santa Cruz. Capina e Limpeza em toda a rua Hermínio Dias de Oliveira, Santa Cruz. Operação Tapa Buracos em toda a rua General Almerindo da Silva Gomes, Nova Era. Operação Tapa Buracos em toda a rua Antônio Celso Mosqueira, Nova Era. Troca de lâmpadas na rua José Sobrinho de Souza, bairro Caiçaras. Operação Tapa Buracos em toda a rua Francisco Queiroz Caputo, bairro Realeza. Troca de lâmpadas queimadas na rua Joana d'Arc, bairro Santo Agostinho. Troca de diversas lâmpadas queimadas, rua Maria Dulce Vasques de Castro, bairro Santo Agostinho. Solicitação de estudo de viabilidade de instalação de poste de iluminação pública no entorno da Associação de Moradores da Zona Rural de Palmital. Ainda, vereador Nilton Militão, instalação de poste de iluminação pública na passagem entre a rua Maria Dulce Vasques de Castro e rua Joana d'Arc. Capina e Limpeza, bairro Santa Cruz. Viabilidade de reforma e melhorias, Capina e Limpeza na praça pública do bairro Santa Cruz. Colocação de tampa de bueiro na Avenida Darcy Vargas, próximo ao número 254, bairro Ipiranga. Capina e Limpeza em toda extensão do bairro Araújo. Capina e Limpeza em toda extensão do bairro Igrejinha. Capina e Limpeza em todo o bairro São Judas Tadeu. Capina e Limpeza em todo o bairro Vila Esperança. Desobstrução e limpeza de Boca de Lobo em toda a rua Santo Antônio Centro. Desobstrução e limpeza das Bocas de Lobo em toda a extensão da rua Silva Jardim Centro. Capina e limpeza em toda a extensão do bairro Humaitá. Capina e limpeza na estrada Corte de Pedra, Vivendas da Serra. Capina e limpeza em toda a extensão do bairro Industrial. Capina e limpeza, retirada de entulho no córrego do bairro Barreira do Triunfo. Capina e limpeza na Avenida Garcia Rodrigues Paz, bairro Araújo. Capina e limpeza, Avenida Juscelino Kubitschek, entre os bairros Nova Era e Benfica. Foram requerimentos do vereador Nilton Militão para toda a cidade. Vereador Zé Márcio Garotinho solicita desobstrução da rua Firmino de Souza Filho, bairro Linhares. Vereador Wagner de Oliveira solicita retirada de terra acumulada na rua José Pita de Castro, próximo ao campo de futebol, bairro Filgueiras. Vereador Wagner Oliveira solicita arrumar afundamento de asfalto na rua Marinho Norberto de Souza, Jardim Emaús.
Agora, requerimento do vereador Antônio Aguiar, corte de árvore na rua Santo Antônio, próximo à igreja São Sebastião, em função de risco eminente de acidente. Ainda, vereador Antônio Aguiar, operação tapa-buracos, rua João Esteves dos Reis, São Pedro. Retirada de terra no escadão da Avenida Rio Branco, que dá acesso à rua Vitório Saggioro, bairro Centenário. Operação tapa-buracos na rua Mariano Procópio, 1518, bairro Mariano Procópio. Solicita à Secretaria de Governo que seja implementada novamente a onda vermelha em nosso município. Que seja implementada novamente a onda vermelha em nosso município, mantendo as bancas de jornais e revistas em funcionamento, conforme decreto publicado pelo então prefeito Antônio Almas, por se tratar de estabelecimento que gera informação, entretenimento e venda de produtos essenciais, tais como recarga de celular, sem causar nenhum tipo de aglomeração. Vereador Antônio Aguiar. Tapa-buracos em toda a Rua dos Topázios. Agora, requerimento do vereador Cido Reis, bairro Marilândia. Cido Reis, tapa-buracos na Rua Evaristo da Veiga, bairro Benfica. Vereador Juraci Schaefer solicita a Cetra que viabilize mais aumento na linha de ônibus 547 com a colocação de mais um carro, bairro Nossa Senhora de Fátima, Cidade Alta. Repare e manutenção em 2 pontes na comunidade de Pires. Limpeza e alargamento lateral do córrego que corta a comunidade de Pires. Vistoria em residência, a rua Professor Adelaide Bergo, 53, Jardim Casablanca. Colocação de semáforo no cruzamento das ruas Cesário Alvim e Piauí, bairro São Bernardo. Revitalização e pintura horizontal do cruzamento de ruas Cesário Alvim e Piauí, bairro São Bernardo. Iluminação pública na rua Doutor Sebastião de Andrade, bairro Eldorado. Operação Tapa-buracos, rua Nestor Vasconcelos Neto, bairro Nova Califórnia. Poda de árvore, a rua Maranhão, frente ao número 245, também vereador Juraci Schaefer. Operação Tapa-buracos, Avenida Senhor dos Passos, São Pedro. Operação Tapa-buracos, rua Luiz Creusol, Nossa Senhora Aparecida. Asfaltamento da rua Arlete Bastos Magalhães, bairro Aeroporto. Lidos todos os requerimentos, senhor presidente. Os requerimentos encontram-se em votação. Os senhores vereadores e as senhoras vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados os requerimentos. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura da moção de aplausos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Tiago Bonecão. Teve um requerimento meu da Comissão Especial dos Agentes. Eu pedi, como foi aprovado, eu peço para instituir hoje. Vamos sim. Após a nossa reunião, nós fazemos essa composição. Com a palavra, o senhor secretário fazer a leitura da moção de aplausos. Senhor presidente, moção de aplauso, vereador Zé Márcio Garotinho, ao padre Antônio Camilo de Paiva, pelos 25 anos de sacerdócio. Lida a moção. A moção de aplauso encontra-se em aprovação. Senhores vereadores e senhoras vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovada. Solicito, senhor secretário, a leitura da representação. Representação de autoria dos vereadores Bejane Júnior, Sargento Melo Casal, Wagner de Oliveira, Julinho Rossignoli e Marlon Siqueira. Solicita representação junto ao excelentíssimo senhor governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, com a solicitação para intensificar o trabalho de reabertura do atendimento de porta
24 horas de urgência e emergência no Hospital Regional João Penido, localizado no bairro Grama. Lida a representação. Só um minutinho. Há número suficiente de assinaturas da representação? Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Laís Perrucci. Acho que eu não consegui assinar a tempo no sistema, a gente estava em reunião da Comissão das Mulheres, mas gostaria que constasse minha assinatura. Então, nós vamos permitir a assinatura de todos e vamos colocar em aprovação depois da leitura dos projetos de lei. Peço para a abertura do sistema para assinatura dos outros vereadores e vereadoras. Já encontra-se disponível para assinatura. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos projetos de lei. Projeto de lei, autoria vereador Bejane Júnior, que institui o programa municipal Adote um Ponto de Ônibus. Projeto de lei, autoria vereador Wagner de Oliveira, André Luiz, Antônio Aguiar, Cido Reis, Bejane Júnior, vereador Sargento Melo Casal, João Wagner, Zé Márcio Garotinho, Julinho Rossignoli, Cátia Franco Protetora, Pardal, Marlon Siqueira, Maurício Delgado, Nilton Militão e Tiago Bonecão, que concede o título de cidadania honorária de Juiz de Fora ao governador Romeu Zema. Lidos os projetos de lei, senhor presidente. Projetos de lei serão encaminhados para as comissões. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador ex-presidente Pardal. Muito obrigado, senhor presidente. É só para poder verificar se a minha assinatura já foi também incluída nesse projeto. Se não foi feito, nós estamos fazendo aqui imediatamente, está secretária e presidente. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador secretário Zé Márcio Garotinho. Senhor presidente, nos termos regimentais para a ciência dos novos vereadores, encontram-se disponibilizadas na rede de computadores da Câmara Municipal as atas das reuniões ordinárias do período de 4 a 8 de janeiro de 2021. Obrigado, senhor presidente. As atas encontram-se em aprovação. Não? Já estão liberadas somente. Pela ordem, vereador Wagner de Oliveira. Senhor presidente, através de Vossa Excelência, gostaria que, se o senhor pudesse, através da mesa, disponibilizar todos os vereadores que queiram assinar o projeto de título de cidadão ao governador, que possa assinar até o término da reunião, disponibilizar esse espaço ainda. Obrigado. Vereador Wagner de Oliveira está franqueando a participação de todos no projeto de lei. Está aberto no sistema, aqueles que quiserem assinar título de cidadania para o nosso governador Romeu Zema. Eu vou colocar agora em votação. Eu queria saber se já há número suficiente na representação do vereador Bejane Júnior. Jefferson, há número suficiente já? Então, nós vamos deixar a representação para votá-la depois. Vamos passar para a ordem do dia. Pela ordem. Pela ordem, vereador Sargento Melo Casal. Eu queria, como presidente da comissão João Penido, passar algumas questões que foram feitas nos anos anteriores a respeito dessa comissão, Dr. João Penido. Ela precisa de termos uma conversa entre o município e o governo do estado, porque tem que ter um financiamento do município junto ao Hospital Dr. João Penido. Até hoje, nós demos continuidade com esse nome na comissão, porém, nós temos hoje um hospital Ananelli que tem atendido as questões do SUS em nossa cidade, que caso João Penido não queira fazer parte dessa abertura novamente, entrar numa conversa e tentar ver se a gente consegue fazer o atendimento da região Nordeste de alguma forma, mesmo se o João Penido não quiser, se o município tiver condições de fazer o financiamento que seria feito no João Penido. Então, as representações são louváveis, mas a gente precisa também pedir e fazer também os nossos requerimentos de uma reunião junto aos órgãos do Estado e os órgãos do município, para a gente voltar e retomar as negociações que foram feitas anteriormente, né, Marlon? O Marlon teve uma participação muito direta nisso,
Então, vamos depois nos reunir e traçar metas para essa comissão. Obrigado. Pela ordem, vereador, líder do governo, Marlon Siqueira. Senhor presidente, até para que as pessoas se organizem para amanhã, em função da presença do governador Romeu Zema aqui na cidade de manhã, a gente está cancelando a reunião às 9 horas com a Secretaria de Governo, que ia falar sobre as ações de defesa civil. Bejano Júnior foi quem havia pedido, mas em função da vinda do governador, a gente vai postergar esse encontro, tá joia? O governador está tentando uma agenda para visitar a Câmara Municipal. Amanhã, talvez, ainda não está confirmada a presença do governador do estado aqui na Câmara Municipal. Está tentando conciliar a agenda. Encerrado o pequeno expediente, faltando somente a votação da representação, que vamos votá-la posteriormente, para que os senhoras vereadoras e senhores vereadores possam fazer a sua assinatura. Nós vamos agora para a ordem do dia. Projeto de número 1, terceira discussão, processo 8450/2019, institui o dia 13 de maio como Dia Municipal do Poeta e da Poesia, no município de Juiz de Fora, em homenagem ao poeta e escritor Murilo Mendes pelo dia do seu nascimento e ao escritor e memorialista Pedro Nava por ocasião do seu falecimento. Proposição, projeto de lei 111/2019, autoria vereador Juraci Schaeffer, parecer já lidos, quórum, maioria simples, observação, comissão de redação. O projeto encontra-se em discussão. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. As senhoras vereadoras e os senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de número 2, segunda discussão, processo 8677/2020, declara de utilidade pública municipal o Aeroclube de Juiz de Fora. Proposição, projeto de lei 17/2020, autoria vereador Marlon Siqueira, pareceres já lidos, quórum, maioria simples, observação, comissão de redação. O projeto encontra-se em discussão. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. As senhoras vereadoras e os senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 3, segunda discussão, processo 8852/2021, altera a lei 9.212, de 27 de janeiro de 1998, a lei número 10.589, de 21 de novembro de 2003, e a lei número 13.830, de 31 de janeiro de 2019. Proposição, mensagem do Executivo, projeto de lei 4428/2021, autoria Executivo, pareceres já lidos, quórum, maioria absoluta. O projeto encontra-se em discussão. Pela ordem. Pela ordem, vereador Sargento Melo Casal. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Sargento Melo Casal. Presidente, em nome de Vossa Excelência, cumprimento os demais pares e ouvintes da Rádio Câmara e telespectadores da TV Câmara e companheiros profissionais da nossa casa. Subo aqui hoje para fazer somente um registro da nossa credibilidade que a gente tem passado à nova gestão e falar para os companheiros da seguinte forma: nós não vamos ser resistência se for para fazer as coisas boas para o nosso município. Então, as pessoas às vezes ficam preocupadas e achando, porque o Melo tem uma ideologia diferente do partido que agora está conduzindo o nosso município, mas eu quero deixar bem claro que em momento algum eu me preocupei em trazer algum tipo de embaraço para que o município ande para frente. Esperamos que esse projeto realmente traga alguma melhoria na parte administrativa do nosso município e que ele caminhe no lado da comunidade, da nossa sociedade, da nossa cidade,
daquilo que precisa ser feito realmente, da melhoria da prestação do serviço público. Então, estou aqui subindo, marcando essa data, porque em momento algum serei, se a coisa for boa para o nosso município, para a nossa cidade, para os nossos munícipes, serei resistência em nenhum momento, tá? Então, esse negócio de resistência para mim é só no chuveiro lá de casa. É claro que, se eu não concordar com nada daquilo que seja de melhoria para o nosso município, estarei subindo aqui, colocando meu posicionamento e mostrando aquilo que eu penso, tá? Então fica aqui a minha participação, viu, Marlon? A você, dando a minha lealdade nessa casa, ao trabalho que você prestou nesse momento tudo, na aprovação desse projeto, e que nossa cidade cresça e que os nossos trabalhos nessas secretarias melhorem para a nossa comunidade. Obrigado a todos. Continua em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, secretário Cido Reis. Através de Vossa Excelência, cumprimentar o vereador Melo, Sargento Melo Casal. Quem o conhece sabe que ele não é tipo de pessoa de fazer política com P minúsculo, política mesquinha. Fica aqui o meu cumprimento a Vossa Excelência, cumprimentar também os pares, que todos aqui realmente estão dando voto de confiança, né, à nova prefeita de Juiz de Fora. Pela ordem, vereador, líder do governo, Marlon. Peço uso da palavra. Com a palavra, vereador Marlon Siqueira. Bom, boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Gostaria de cumprimentar de um modo muito especial o vereador Sargento Melo, não só pelas palavras aqui, vereador Sargento. Nós estamos apresentando aqui emenda supressiva, emenda aditiva e emenda substitutiva, por questões gramaticais, semânticas, alguns erros materiais que a gente já discutiu. Inclusive, a nossa emenda supressiva, eu já vou até apresentar, senhor presidente, essas 3 emendas. Quem passou isso para nós foi o vereador Sargento Melo, com relação ao artigo 28, onde falava que os 2/3 dos membros da CPL eram funcionários de carreira, e a gente estava achando que aquilo ali estava sendo retirado do projeto, e não, ele estava sendo colocado na Secretaria de Administração e não mais na Secretaria de Administração e Recursos Humanos. Então, fica aqui a emenda supressiva, oriunda de um pensamento do vereador Wagner, vereador Sargento Melo, nos alertou, e assim a gente fez essas correções. Agradecer pelas palavras e muito obrigado pelo apoio. Tenho certeza que esse projeto, essa mensagem, foi discutido já exaustivamente desde o ano passado, já estava no plano de governo da nossa prefeita, até então candidata Margarida Salomão, e aí ela já havia mostrado a sua vontade dessas novas 5 secretarias, lembrando que não há nenhum ônus para os cofres municipais, mantendo o mesmo orçamento, né, de pessoal. Então é muito importante que ela está exatamente tentando ali, dentro do seu programa de governo, cumprir com o que ela havia falado. Então, nós estamos apresentando uma emenda supressiva, que eu já mencionei aqui agora. Senhor presidente, a emenda aditiva, eu vou fazer a leitura dela, para ficar bem claro para os pares o que está acontecendo. Esta emenda de natureza aditiva visa acrescer dispositivos legais que, por um lapso, não constaram da mensagem original. Por meio deles, pretende-se, basicamente, disciplinar corretamente os fundos municipais. E aí, vereador Cátia Franco, a gente foi até o governo. Hoje, o DECAM, o Departamento de Controle Animal, as políticas públicas de proteção animal estão indo agora para a Secretaria de Saúde, e na mensagem oriunda, a primeira mensagem, deixou dúbia aquela situação que o fundo estava no DENLURB e também na Secretaria de Saúde. Então, nós suprimimos do DENLURB, colocamos exclusivamente na Secretaria de Saúde, que vai ser responsável pelas políticas públicas de proteção, ficando o DENLURB só a cargo da guarda dos animais, dos resgates nas ruas. As políticas públicas, então, vão ser na Secretaria de Saúde, conforme sugestão da senhora, e a gente conseguiu implementar, está aqui. Com relação e agora uma emenda substitutiva, eu vou fazer a leitura dela também. Essa emenda de natureza substitutiva tem exclusivamente por fim corrigir erros materiais, adequar ao projeto inicial a terminologia corriqueiramente utilizada e esclarecer atribuições dos órgãos e entidades públicas municipais. A gente levou a vereadora
Thalia também, a gente esteve conversando com o Rogério, com a Procuradoria e com a secretária Cidinha, onde ela, muito bem lembrado, ela atribuiu à Secretaria de Assistência Social não a necessidade de terceirizar junto às casas assistenciais, é uma possibilidade do governo fazer uso, né, de abrir um processo seletivo, para que possa, assim, ter a participação de empresas assistenciais dando esse suporte, né, mas não é uma necessidade. Há a possibilidade, através de chamamento público, né, do município, então, fazer uso desse instrumento para ajudar nas políticas públicas assistenciais. Então, através da sua sugestão, nós também fizemos, mostramos aqui para a senhora vereadora antes, ela houve essa anuência dela e a gente também está apresentando essa emenda substitutiva. A gente abriu o diálogo para todos os vereadores. O projeto, o que está sendo mudado são questões gramaticais e também semânticas, mas que nós já apresentamos aqui. O mérito do projeto é exatamente o mesmo que foi defendido pela prefeita Margarida Solomão, várias vezes na imprensa, por nós aqui na Câmara, e a gente agradece a colaboração de todos os vereadores na aprovação desse projeto. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Sargento Melo Casal. Só para reafirmar, na verdade, a mudança que nós fizemos foi a nossa preocupação que estava sendo revogado um parágrafo único que falava sobre a comissão de licitação, que teria que ter 2 funcionários de carreira. Estava entendimento para nós que seria retirado, mas na verdade não foi isso. Mas segue a nossa lealdade e agradecemos aí pelo carinho de ter verificado e retornado para a gente toda essa mudança. Isso foi uma coisa vista pelo vereador Wagner, que verificou essa situação. Nós estudamos todo o parágrafo e tivemos essa dúvida. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Wagner de Oliveira. Senhor presidente, até gostaria de me dirigir ao líder do governo, ao executivo, na pessoa do líder, dizer a importância de, às vezes, um pedido de vista, às vezes nós discutirmos, conversarmos entre nós, às vezes um pequeno detalhe que um vereador vê, passa para o outro e vai amadurecendo a ideia e pôde formar, né, algumas emendas que nós vimos o vereador Marlos entregar nessa tarde aqui. Então, para nós é gratificante, nós damos esse voto de confiança à prefeita, sabemos e acreditamos que a proposta dela venha somar em prol de Juiz de Fora. Obrigado. Pela ordem, vereador Thalia Sobral. Quero registrar aqui o diálogo com o vereador Marlon, desculpa, no sentido de que a gente pudesse apontar as questões que a gente enxergou, né, nesse projeto. A própria questão da causa animal, a gente entrou em diálogo com a Cátia, uma questão de saúde pública, essa questão da assistência social. Nós sabemos que não é um problema qualquer na nossa cidade, né? Nós aí acompanhamos a situação da AMAC, a situação dos trabalhadores da AMAC, a prestação do serviço de assistência social aqui, toda a dificuldade que é quando você ter que garantir emprego, né? Nesse vínculo que às vezes é precário, que não tem estabilidade, né? Eu trabalhei na AMAC por um tempo e é um transtorno na vida dos trabalhadores. Então, se a gente quer pensar, a gente mesmo vem falando que o serviço público tem a ver com a memória do seu funcionário, né? Prorrogação, por favor. A memória do serviço público está ligada com quem trabalha. Nós precisamos começar a pensar a prestação de serviço de assistência social através da administração direta, para que a gente consiga, assim, ter uma qualidade, a prestação de serviço de qualidade na assistência, e que a gente, através dessa alteração, a gente consiga caminhar nesse sentido aqui para a construção de uma política ampla e digna da assistência social, que já vem sendo prestada com muita qualidade com quem hoje compõe o serviço da AMAC, das creches, mas que a gente precisa também garantir a estabilidade de trabalho dessas pessoas que prestam serviço público. Pela ordem, vereador João Wagner. Pela ordem, presidente, eu queria aqui registrar um elogio ao sargento Melo pelas palavras, né, da questão de o projeto ser um projeto da cidade, né, e a gente tem que frisar, sargento Melo, que essa casa está disposta a não entravar realmente as coisas que são boas para as cidades, e deixar muito claro para os nossos eleitores que esse projeto,
apesar de mudar substancialmente a estrutura da administração pública, ele não traz ônus nenhum financeiro para a administração pública. Porque para os nossos eleitores, às vezes, criar secretarias pode trazer despesas para a administração pública municipal. Mas esse projeto, apesar de estar mudando substancialmente essa estrutura, não está trazendo ônus nenhum para a administração pública. Provado aqui pelo secretário de Administração Pública, o secretário de Recursos Humanos, e provado pela Secretaria de Governo que o orçamento continua o mesmo. Obrigado. Queria parabenizar, senhoras vereadoras e senhores vereadores, porque essa casa cumpre a sua missão, o seu desiderato de quê? Aprimorar as mensagens que são enviadas pelo Executivo. Porque nós, se não fosse assim, nós íamos tornarmos aqui uma chancelaria, nós íamos somente ficar carimbando projetos do Executivo. E essa casa não é para carimbar projetos do Executivo, é uma casa que discute todas as questões colocadas, aprimora, melhora a legislação e oferece para a cidade uma legislação a contento para cumprir a função constitucional do que é do Executivo, de fazer uma gestão pública eficiente, que está lá dentro dos princípios constitucionais. Então, eu queria parabenizar também o líder do governo, o vereador Marlon Siqueira, com essa sensibilidade de ouvir os vereadores e as vereadoras. Essa interlocução é importante. Nós tivemos dificuldades no governo passado, vereador ex-presidente Pardal, o que atrapalhou muito o andamento dos nossos trabalhos. A compreensão do aprimoramento é necessária. Então, parabenizar as senhoras vereadoras e os senhores vereadores. As emendas estão com o número de assinaturas exigidas regimentalmente. Nós vamos colocar o projeto em discussão e as emendas em discussão. Continua em discussão, encerrada a discussão. Em votação, a emenda substitutiva. Os senhores vereadores e as senhoras vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovada a emenda substitutiva. Agora, vamos à emenda supressiva. A emenda supressiva, os senhores vereadores e as senhoras vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovada a emenda supressiva. Agora nós vamos votar o projeto de lei. Os senhores vereadores e as senhoras vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei. Agora nós vamos votar a emenda aditiva. Os senhores vereadores e as senhoras vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado pela ordem, vereador Pardal. Senhor presidente, cumprimentar o senhor, o líder do governo, e essa casa também por entendimento de aprovarmos aqui uma matéria extremamente importante para que a nossa prefeita possa fazer essa estrutura reorganizacional com relação aos trabalhos desenvolvidos por ele e toda a sua equipe. Então, parabéns a essa casa por esse entendimento. Mas quero deixar também, senhor presidente, aqui um pedido, já conversei com ele, mas fazer essa solicitação e parabenizá-lo pelo trabalho, líder do governo, vereador Marlon Siqueira, parabéns pelo trabalho, mas que quando chegar alguma mensagem com alcance desta aqui, que nós precisamos dar celeridade a ela, o senhor anteriormente aprovou aqui um requerimento que nós pudéssemos estar aprovando de forma conjunta a manifestação das comissões. Por se tratar de uma matéria extremamente importante, deixa ao senhor também esse compromisso, para que nós não façamos isso, para que a gente possa, nas comissões, pelo menos na de legislação da qual eu faço parte, ter um conhecimento, um entendimento maior sobre aquilo que nós estaremos aprovando. E assumo esse compromisso, reafirmo novamente, que quando houver a necessidade da celeridade, que também tem o mesmo alcance e objetivo desta mensagem, o senhor poderá contar comigo, mas necessariamente é fundamental que nós tenhamos o tempo necessário para termos o conhecimento sobre aquilo que é importante para a nossa cidade, para a nossa prefeita, consequentemente, para os nossos munícipes. E esse entendimento, parabéns ao senhor e a toda essa casa, muito obrigado. Parabéns ao vereador ex-presidente Pardal, a experiência de Vossa Excelência na condução dos trabalhos dessa casa, mais os seus mandatos e como servidor,
vai contribuir muito na Comissão de Legislação e Justiça, eu tenho certeza. Agora nós vamos para o número 4, primeira discussão, processo 8789/2020, dispõe sobre o acesso de animais aos abrigos emergenciais, casas de passagem, albergues e centros de serviços destinados ao atendimento das pessoas em situação de rua. Proposição, projeto de lei 98/2020, autoria vereador C. Márcio Garotinho, pareceres, Comissão de Legislação pela Legalidade 3, Comissão de Finanças em plenário 3, Comissão de Saúde em plenário 3, Comissão de Defesa do Controle e Proteção de Animais em plenário 3, quórum maioria simples. Observação, leitura dos pareceres, senhor secretário. Presidente, Comissão Legislação, Justiça e Redação, considerando legal e constitucional, liberando para o plenário para seguir os trâmites regimentais. Vereador Juraci Cheito. Comissão Legislação, Justiça e Redação, considerando também a matéria constitucional e legal, devendo seguir também os trâmites até o plenário, vereador Kennedy Ribeiro, ex-vereador Kennedy Ribeiro. Aqui também, Comissão Legislação, Justiça e Redação, considerando a matéria legal e constitucional, liberando para o plenário, onde manifestará o voto o vereador Nilton Militão. Aqui a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, ex-vereador Rodrigo Matos, liberando também para o plenário para seguir os termos regimentais. Aqui o vereador Wagner de Oliveira, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, liberando também para o plenário, onde manifestará o voto. Aqui também, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, vereador Sargento Melo Casal, liberando para o plenário, onde manifestará o voto. Ex-vereador aqui, vereador Adriano Miranda, da Comissão de Saúde, liberando também para o plenário, para seguir os trâmites regimentais. Aqui do vereador doutor Antônio Aguiar, também da Comissão de Saúde, liberando para o plenário, onde manifestará o voto. Aqui também, ex-vereador, doutor Fiorilo, Comissão de Saúde, já antecipando aqui o voto favorável e liberando para o plenário, para seguir os trâmites regimentais. Lidos pareceres, o projeto ainda tem mais uma comissão, tem mais uma comissão ainda. Comissão aqui de Defesa e Controle e Proteção dos Animais, vereador Marlon Siqueira, liberando para o plenário, onde manifestará o voto. Aqui ainda na Comissão de Defesa dos Animais, o ex-vereador João Coteca, liberando para o plenário para seguir, o ex-vereador, João Coteca, para seguir os trâmites regimentais. Aqui também do ex-vereador doutor Adriano Miranda, Comissão de Defesa, Controle e Proteção dos Animais, liberando para o plenário para seguir os trâmites regimentais. Lidos pareceres, senhor presidente. Os pareceres foram lidos e o projeto encontra-se em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Márcio Garotinho. Senhor presidente, eu vou usar o pela ordem aqui mesmo, se o senhor me permitir, para me fazer uma breve explanação desse projeto para os demais vereadores. Senhores vereadores, a gente nota a cada dia um aumento da população em situação de rua em Juiz de Fora, que tem que ser uma pauta dessa casa cada vez mais para que a gente possa discutir e tentar amenizar esse problema. Mas a gente observa também que uma boa parte, se não a maioria, tem lá o seu companheiro fiel, que é um cachorrinho.
É um cachorro, aquele morador de rua que tem como único amigo, único companheiro naquelas suas horas de desgraça ali, um cachorrinho. E muitos desses moradores de rua, em situação de rua, eles não vão para os abrigos, para os albergues, para suas casas. Por quê? Porque lá não aceita que ele entre com o cachorro, ele lá não abriga o animal, que ele é o seu fiel amigo. O nosso projeto de lei, ele propõe isso, olha, artigo 1º, os abrigos emergenciais, albergues, centros de serviço, casa de convivência similares, públicos ou privados, que mantenham convênio, parceria ou contrato com o município de Juiz de Fora para abrigar ou prestar serviços para pessoas em situação de rua, deverão disponibilizar espaço apropriado para acolhimento de animais de pequeno e médio porte que eventualmente acompanhem os abrigados. Não é obrigatório que isso seja feito. O parágrafo 1º coloca que fica subordinado à comprovação da viabilidade econômica de se fazer isso e estabelece também que, se feito, seja na proporção de 1/5 nas vagas para os animaizinhos e para os moradores de rua. Há um segundo parágrafo que a vereadora Cida solicitou que a gente revisse ele, nós vamos fazer isso. Peço aos pares aprovação em primeira, votação em segunda. Eu retiro, vou sentar com a minha amiga vereadora Cida e quem mais outros vereadores quiserem, para que a gente possa fazer essa adequação. Era isso aí, obrigado, senhores. Pela ordem, vereadora Cida Oliveira. Não sei nem se cabe pela ordem, mas quero dar os parabéns aí ao vereador Zé Márcio pelo projeto. Eu acho extremamente importante. E a importância da gente poder dialogar aí com esse artigo 2º do seu projeto. Obrigada, viu? Pela ordem, vereadora Thalia Sobral. Quero parabenizar também o vereador Garotinho. Acho que a gente precisa pensar em políticas para a população de rua. Se a gente vai conversar com eles, a gente vai entendendo um monte de problemas que eles vão enfrentando, né? Agora, por exemplo, a gente está falando das enchentes, da chuva intensa, o rio sobe e eles perdem a casa, né? Lá perto de casa, inclusive, tinha uns que tinham bonitinho, eles tinham um quadro pendurado, plantinha. É a vida deles. Os cachorros, os animais, eles normalmente são os seus companheiros. Acho que tem outras coisas que a gente precisa também, depois ir pensando, avançando. Por exemplo, o horário de funcionamento. Muitos deles trabalham em horário noturno, que é a hora que a gente está se divertindo, jogando a latinha no chão, e eles estão recolhendo. E é esse momento, e eles têm que voltar num horário que não é possível que eles executem o trabalho. A segurança do que eles conseguem, né, recolher. Só, por favor, mais um minuto. Que eles conseguem recolher e que vá para um lugar seguro dentro desse abrigo. Que as relações, alguns são casados, que eles possam ter, né, o seu espaço preservado. Então, se a gente pensar uma questão mesmo de direitos humanos para esses moradores de rua e, ao mesmo tempo, também pensando aí na questão animal, né, que a gente possa ver como integrantes mesmo, né, companheiros de quem já está sofrendo tanto aí de ser população de rua, né, de estar desabrigado e com todas as dificuldades que vivem. É isso, parabenizar aí o vereador Garotinho e qualquer coisa para essa pauta a gente está à disposição. Pela ordem, vereadora Cátia Franco. Pela ordem, presidente. Eu quero aqui expressar o meu enorme agradecimento por esse pensamento aí, que a proteção animal tanto já pensou em muitas reuniões que fizemos, e agradeço demais, vereador Garotinho, por ter lembrado disso. E, se puder, dar umas opiniões também da convivência, eu estou, assim, disposta de trazer também a aclamação da proteção animal aqui nesse projeto que é tão importante e tão... não tenho nenhuma palavras, o vereador Garotinho, de agradecimento mesmo por pensar nesses animais e nas pessoas que estão com eles. Muito obrigada mesmo. Pela ordem, vereadora Laís Perrucci. Bom, no mesmo sentido também, parabenizar o vereador Garotinho pelo projeto. É um projeto que, de fato, é muito necessário. Tive algumas oportunidades de, durante alguns anos, acompanhar várias pessoas em situação de rua
através do Conselho Municipal da Juventude, que a gente fez algumas atividades junto do Pop Rua, através também do nosso coletivo Maria Maria, a gente também atuava muito com a população em situação de rua, e era justamente a principal preocupação daquelas pessoas que não iam para nenhum abrigo e não ia para nenhum albergue, justamente a questão dos animais que as pessoas tinham e que não poderiam levar para os abrigos. E além disso, a outra preocupação grande deles era a questão que a Thalia levantou aqui também, sobre a questão do horário de funcionamento, né, dos albergues, que também dificultava muito que eles pudessem estar lá. Então, assim, a entrada e a saída também, não só... Peço prorrogação, presidente, só para finalizar, que também, tanto a entrada quanto a saída muito cedo, horário do banho, essas coisas, todas elas dificultavam muito a estadia da população em situação de rua nos albergues. Então, eu acho que a gente pensar em medidas efetivas aqui nessa casa para essa população, né, juntamente com a Secretaria de Assistência Social, a nova secretaria que está sendo criada aí agora de Direitos Humanos, acho que a gente tem que pensar bastante sobre essa população, que é uma população que vem crescendo enormemente, até porque a gente viu, né, acabou de sair uma matéria também, que o nível de pobreza vai crescer muito com finalização do auxílio emergencial. Parece que serão mais de 21 milhões de pessoas no Brasil, no índice aí de extrema miséria. Então, eu acho que é uma pauta que a gente vai trabalhar bastante aqui e pensar bastante sobre isso. Pela ordem, vereador Cido Reis. Presidente, já antecipando, pedir até os 2 minutos. Presidente, através de Vossa Excelência, cumprimentar da mesma forma o vereador Zé Márcio pela sensibilidade, né, que ele teve nesse projeto de lei, que realmente surpreendeu aqui a casa. E o momento também é propício, vereador, para a gente falar em assistência social, né, que nos últimos anos nós não vimos a efetividade do trabalho da assistência social com morador em situação de rua e Juiz de Fora. A gente só vê crescer essa população. Nós não vimos um trabalho da assistência social com a Secretaria de Saúde para fazer o exame, o teste, né, do Covid-19, morador em situação de rua. A gente não viu um programa realmente para fazer a reintegração desse morador de rua na sociedade. Um programa efetivo que a gente fala. A gente espera que nesse início de administração, que realmente seja prioridade da prefeita de fazer esse trabalho, mas com efetividade, para a gente poder ver resultado, que a gente vê essa população crescer, só a gente andar aqui. No final do ano, nós fizemos um trabalho junto com os vicentinos, a gente desce aqui a Mr. Moore, você fica horrorizado de ver a quantidade de moradores em situação de rua, e só vai aumentando. E a gente não vê um trabalho efetivo, a gente não vê resultado. Então, a gente espera que realmente agora venha um trabalho, Secretaria de Assistência Social, em parceria com a Secretaria de Saúde, com Defesa Civil, para a gente realmente ter resultado, mapear quantos moradores em situação de rua tem em Juiz de Fora, as principais causas, para a gente poder ter resultado nessa questão. Pela ordem, vereador Bejane Júnior. Senhor presidente, parabenizar a sensibilidade do nobre vereador Zé Márcio Garotinho. Isso faz com que essa casa, da porta para fora, próxima à sociedade, ela se transpareça sempre cada vez mais sensível ao olhar humano, porque os moradores de rua, é o que a gente sempre bate na tecla, ali tem um ser humano, ali não é um poste, porque muitas das vezes se torna uma coisa tão corriqueira da gente ver tanto na rua, que para muitas pessoas isso se torna natural. Não é natural e não é normal. No mais, o que eu iria falar, o vereador Cido Reis falou, eu tenho aqui que aplaudir o uso da palavra dele, o discurso dele, porque realmente nós também precisamos pensar na reintegração dessa pessoa que está em situação de rua em meio à sociedade. Não dá também só para jogar para lá e esquecer, deixar no escanteio. Não, essa pessoa tem que trabalhar, tem que voltar para o mercado de trabalho, tem que se regenerar, sair das drogas, sair dos vícios, para poder produzir para ela mesma, para a própria família, que muitas das vezes tem e que está na situação terrível também de rua. Então, parabenizar o Zé Márcio Garotinho, o nobre vereador, pela sensibilidade. É isso aí que a gente espera de cada um dos pares aqui dentro, e isso fortalece ainda mais essa casa e prova de que aqui tem representantes legítimos do povo de Juiz de Fora. Meus parabéns. Pela ordem, vereador Tiago Bonecão. Pela ordem. Queria parabenizar nosso amigo vereador Zé Márcio Garotinho pelo projeto.
mas queria aqui abordar esse tema, que é muito importante, nosso presidente. Na outra gestão, vários vereadores fizeram esse pedido. Como tem muitos moradores, igual vocês estão falando, de rua, o que acontece? Nós não temos um banheiro noturno para eles. E a outra gestão falava que não tinha dinheiro para pagar um banheiro noturno. E o que acontece? Muitos de vocês não sabem, mas quem chega às 5h30 da manhã para limpar as necessidades deles no Calçadão, Teatro Central, lá na Praça Antônio Carlos, é a equipe do Denlube, para não dar cheiro de manhã. Então, nós podemos também discutir isso, de ter um banheiro noturno para eles. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Maurício Delgado. Primeiro, igual a todos, cumprimentar o nobre amigo Garotinho, sempre muito pertinente nas suas colocações, e dizer para essa casa que o assunto veio à tona, né? E a gente tem que se pronunciar. E deixar bem claro para vocês que, acho que o Juraci participou bem, nobre vereador, dos programas no qual a administração do Tarcísio fez nessa cidade. Que essa atual administração, e eu tenho certeza disso porque a Margarida também trabalhou, leve em consideração as pessoas vulneráveis, as pessoas que mais necessitam. Muitas das vezes a gente costuma não passar desapercebido, porque essas pessoas às vezes não têm voto, né? As pessoas às vezes não têm significância, mas elas são significantes sim, são pessoas, são vidas. E eu tenho certeza que a atual administração, que hoje está entregue à excelentíssima senhora Margarida, só mais um minuto, que ela tem esse olhar igual o Tarcísio, e na época teve. Tenho certeza que será de grande valia, de grande valia para o município. Obrigado. Pela ordem, vereador Julinho Rossignoli. Gostaria de parabenizar o vereador Garotinho, né, por esse belíssimo trabalho aí, esse projeto, e dizer, vereador, que eu já presenciei morador de rua. Quando ele vai pegar alimentação, a primeira coisa que ele faz é tratar do seu cãozinho, né? E depois o restante é que sobra que ele vai comer. Então, assim, é um carinho muito especial que todos nós temos. Eu também tenho animal, né? Tenho meu cachorrinho lá, minha cachorra. Então, assim, a gente vive na pele o que eles passam na rua. Porém, nós temos uma estrutura melhor. Então, agora, com certeza, com esse projeto, eles vão dar sequência, vão ter o lugar onde dormir, né? Onde fazer as suas necessidades e, com certeza, vai integrar aí novamente a sociedade. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Wagner de Oliveira. Senhor presidente, eu também não poderia deixar de registrar e reconhecer a grandeza do vereador Zé Márcio. O Zé Márcio é um vereador que está muito antenado com tudo que acontece na cidade. A gente vê projetos desde a questão do meio ambiente, das pessoas com deficiência física, e não poderia ser diferente com a questão animal. Então, Zé Márcio, fica aqui registrado o nosso carinho, o nosso respeito pela sua atitude, pela sua postura, que sempre toma diante de todos os projetos que apresenta nessa casa. Pela ordem. Pela ordem, vereador Sargento Melo Casal. Da mesma forma, queria colocar que os carecas brilham nessa casa e você é o que mais brilha, né? Mas é verdade, eu trabalho há 4 anos em várias comissões com este vereador, né? O Garotinho. É especial você ter uma comissão com ele pelo conhecimento técnico que ele tem de várias questões. Então, a cidade realmente o manteve aqui e ganhou, tá? Vocês terão aí o prazer de trabalhar com ele em várias comissões. Vocês vão ver a parte técnica, qual ele é sempre muito atencioso e tem conhecimento realmente daquilo que está fazendo. E quero te parabenizar pelo belo projeto. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador João Wagner. Também não poderia deixar de registrar aqui parabenizar o vereador Zé Márcio, né, pelo projeto. Zé Márcio, tive o primeiro contato com o Zé Márcio em 2016, fomos candidatos lá no PV juntos, né? Então já conheço o Zé Márcio há 4, 5 anos aí.
e mostra a responsabilidade como vereador, do excelente vereador que é atuante. E Zé Márcio, realmente a população de rua em Juiz de Fora hoje merece um olhar especial. Como diretor do cemitério municipal, a gente conviveu ali no Poço Rico, na Osório de Almeida, na Praça da República, com uma grande parte dessa população. E assim, a gente tem que observar que isso vem aumentando no nosso município o número de moradores de rua, o número de moradores em situação de rua. Então, a gente precisa mesmo olhar com carinho. Hoje, nós estamos aqui, mas ninguém está... peço prorrogação, ninguém está imune a ter um familiar, um dia da manhã está morando na rua, porque a crise econômica vai se assolar nesse país, porque a pandemia, o reflexo dela vai durar muitos anos ainda. Então, precisa de políticas sérias para a gente amenizar o sofrimento dessa população em situação de rua. Parabéns, garotinho. E o que puder contar com a gente nesses projetos, a gente está aí. Um abraço. Pela ordem, vereador André Luiz. Senhor presidente, também quero parabenizar o vereador Garotinho, dizer que eu fiquei muito feliz de chegar e já encontrar um projeto desse nível na casa, e a gente trabalha com morador de rua há bastante tempo, e eu queria só relatar aqui, vereador Garotinho, que um dos motivos que eles, além da companhia que o cachorro faz, né, eu tenho um cachorro também de rua em casa, além da companhia, que é muito agradável, que ali ele funciona como o familiar do morador de rua. Essa é a verdade. Ele é o amigo, e o cão já tem esse sinônimo de ser o fiel companheiro. Mas ele também tem mais uma função. Conversando com os moradores de rua, eles nos contam que eles funcionam como guarda durante a noite, porque enquanto eles dormem, as coisas dele, a única forma que eles têm de não serem roubados, furtados nos seus pertences, que já são poucos, prorrogação, senhor presidente, é justamente a guarda dos cachorros. Então é de muita importância esse projeto, por mais que pareça ser assim, uma coisa simples, mas não é não. E o morador de rua, a situação do morador de rua é uma situação muito complexa, porque ali não é só pessoas pobres que não têm casa, que vão para a rua, muito pelo contrário, tem pessoas que têm uma condição financeira, têm família, mas estão ali por outros motivos, e eu fico feliz de que todos estejam nessa casa preocupados com o tema. Não é tão simples, existe alguns setores da sociedade que são contrários, por causa do incômodo que eles acabam causando, principalmente para o pessoal da área do comércio da cidade. A gente está ali toda semana com eles e a gente sabe da dificuldade. Eu fico feliz de que essa casa esteja preocupada e espero que a nossa prefeita ela tenha políticas públicas voltadas para esse setor que é muito carente, muito necessitado e que faz parte da sociedade como todos nós. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Pela ordem, vereador Luiz Otávio Coelho Pardal. Senhor presidente, através de Vossa Excelência, também dos demais pares, cumprimentar também o vereador Zé Márcio, que isso para mim não é novidade, vereador Zé Márcio, né? Já o conheço há mais de 30 anos, possivelmente, né? Nessa casa aqui estamos há 12 anos, pelo menos, né? Graças a Deus. E os trabalhos que o senhor desenvolve aí sobre todos os segmentos que vem voltado também. Hoje eu fico muito feliz também quando a gente vê a nossa presidente da Defesa de Proteção dos Animais se manifestar sobre essa matéria, feito todos os pares também, pela sensibilidade. Então, consequentemente, nós ficamos muito felizes também por essa aprovação, e que para mim não é novidade. O trabalho que o senhor realiza também, à frente de todos os segmentos aqui, só faz com que essa casa possa ter o reconhecimento por parte de toda a cidade quase, né? Tem um grupo que realmente talvez não tenha esse entendimento, mas que a gente respeita também. Então, parabéns ao senhor por essa iniciativa de um ótimo, belo projeto, e que com certeza nós estaremos aqui validando para que, quem sabe, a nossa prefeita também, com a sua sensibilidade, possa fazer a aprovação da matéria e tornar lei dentro do município essa possibilidade. Parabéns. Antes da fala do vereador Zé Márcio, eu também queria fazer uma manifestação. Nós tivemos aqui com a Fabiana Rabelo, do Centro de Referência de Direitos Humanos, em audiências públicas aqui nessa casa, em que se discutia a questão da população de rua e a atuação da Secretaria de Desenvolvimento Social, que foi muito tímida, muito acanhada nas últimas gestões, principalmente atendendo a população, no sentido da alimentação, da distribuição das cestas e também do acolhimento.
E uma questão, vereadora Cida, que o grupo político, principalmente Vossa Excelência, que é da região do Vitorino, aquela região do Unibairros, ali do centro de referência, eu vi o carinho e a atenção, o amor e a dedicação com essa causa, e eles falavam da dificuldade da população de rua permanecer nos abrigos no período Covid, nesse período da pandemia, por causa dos animais. Eles, na realidade, preferiam ficar fora do abrigo do que ficar sem os animais. Então, como fazer, na realidade, essa adequação? Porque a prefeitura não tinha essa sensibilidade. Então, transformando agora em lei e fazendo com que eles tenham um local apropriado para o seu cão ficar ali também acolhido, né? O vereador André foi muito feliz, as colocações aqui de todos os vereadores e vereadoras uma fala de uma unidade muito grande em relação à temática e essa sensibilidade do vereador Garotinho, mas nós temos aqui vereador Marlon, vereadora Kátia, que trabalham muito nesse segmento de proteção aos animais, e nós estamos evoluindo nesse sentido. Fazermos legislações nessa casa e fazê-las também que elas possam ser cumpridas, vereadora Cida. Porque tem muita legislação que o vereador aprova e que o executivo também não dá sequência, elas não acontecem. E essa é uma lei que tem que fazer com que ela aconteça, para fazer com que a população de rua seja acolhida e ela possa ter o seu animal, que é um protetor, que na realidade faz parte até da sua vida ali, é importante. Eu queria passar pela ordem pelo vereador Zé Márcio, que a matéria ainda encontra-se em discussão. Senhor presidente, antes de mais nada, agradecer o carinho de vocês. Agradeço mesmo de coração. Manifestação de todos, a fala da nossa ala feminina, a Kátia Franco, protetora, né? Ela é uma protetora raiz. Sobre esse aspecto, muito obrigado. Mas o que mais me deixou feliz é que a gente conseguiu colocar em discussão aqui um assunto que é a situação dos moradores de rua, quem vive em situação de rua. Nós que estamos aqui na casa, há outras legislações, sempre estamos discutindo essa questão, o vereador Cido colocou muito bem, e a gente sempre sai insatisfeito, porque não há efetividade ao final das audiências públicas e das reuniões. O Maurício lembrou bem, se existiu uma palavra que o Tarcísio, em qualquer fala, ele não deixava de dizer, era inclusão. Era inclusão. Há pouco nós fomos na reinauguração daquela casa ali no bairro Terras Altas, que foi inaugurada pelo Tarcísio em 2000, 2001, quando a ministra era Benedita da Silva, e isso mostra que até hoje passaram-se 20 anos e a gente continua cada vez mais precisando falar de inclusão social. O Tiago lembrou bem, o banheiro, que é uma coisa básica que eles não têm, a Thalia lembrou daqueles que trabalham à noite, entende dia. Hoje nós temos uma secretaria de Direitos Humanos, que está sendo aprovado nessa casa, a gente tem uma comissão, que a gente amplie essa discussão, mas não só isso, mas que a gente encontre efetividade em acolhimento dessas pessoas. A verdade é essa. Eu acho que nós aqui conseguimos jogar um pouco de luz em pessoas, cidadãos que são invisíveis a toda a sociedade. Obrigado. O projeto encontra-se em discussão. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. As senhoras vereadoras e os senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Agora nós vamos para o número 5, veto total. Antes de fazermos a apreciação, pela ordem, vereador Marlon Siqueira. Senhor presidente, só na sequência da reunião, a extraordinária puder vir depois, para que a gente possa dar agilidade, tem outros vereadores com compromisso externo? Os vereadores, o vereador Marlon solicita que nós façamos a inversão, possamos fazer a reunião extraordinária logo em seguida, e os pronunciamentos a posteriori, porque tem vereadores que têm compromissos externos. Os vereadores as senhoras vereadoras e os senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovada a inversão, nós vamos votar o número 5, o veto total, e depois já nós vamos fazer a nossa reunião extraordinária.
Veto total, processo 8827/2020, altera o artigo 17 da Lei Municipal 10.862, de 22 de dezembro de 2004, com suas alterações posteriores, que dispõe sobre o imposto sobre transmissão de bens imóveis intervivos e da outras providências. Proposição, projeto de lei 128/2020, autoria vereador Pardal, pareceres comissão de veto em plenário 3, quórum maioria absoluta, observação, leitura dos pareceres, senhor secretário. Senhor presidente, parecer em conjunto, comissão especial. Poder Executivo Municipal vetou integralmente a proposição em comendo, sob as alegações que a matéria ter sido contemplada no projeto de lei complementar, oriundo da mensagem do Executivo 4424/2020, já aprovado por esta Casa e pendente sanção. Após análise das razões do veto apresentado pelo Poder Executivo e o teor da proposição, libero o processo para seguir os trâmites regimentais. Vereador Zé Márcio Garotinho, vereador Wagner de Oliveira, vereador Cido Reis. Lido o parecer, senhor presidente. O veto encontra-se em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Pardal. Senhor presidente, eu quero, já tiveram algumas manifestações dos colegas com relação a esse veto, e naturalmente foi bem resolvido ali nos pareceres, né? Porque nós havíamos apresentado esse projeto de lei que foi aprovado por unanimidade nessa casa e, consequentemente, posteriormente à apresentação desse projeto, nós recebemos essa mensagem que é a 4424 de 2020, que tinha exatamente os mesmos objetivos da revogação desse artigo 17, ou seja, foi contemplado na mensagem que essa casa também aprovou. Então, consequentemente, para não ter assim essa dupla apresentação do mesmo texto, né, automaticamente nós somos contemplados com relação àquilo que era a proposta que apresentamos no projeto. Então, senhor presidente, peço aqui para que seja mantido o veto, haja visto que na mensagem, consequentemente, foi totalmente atendido aquilo que era a proposta no projeto de lei apresentado. Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores vereadores, o autor solicita que seja mantido o veto. Encerrada a discussão e votação. Os senhores vereadores que concordam com o veto, permaneçam como estão. Mantido o veto. Então, nós vamos agora aprovar a representação do vereador Bejane Júnior, já encontra-se com números suficientes. A representação encontra-se em votação. Os senhores vereadores e as senhoras vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Estamos encerrando a sessão. Pela ordem, vereador Sargento Melo Casal. Nós conseguindo trazer o governador... Presidente, é com o senhor que eu preciso falar. Eu queria muito que Vossa Excelência intercedesse a ele para verificar se um representante da Secretaria de Saúde do Estado consiga vir conversar com a nossa comissão do João Penido, juntamente com integrantes do nosso Executivo Municipal. Arrumar uma data futura para a gente entrar em conversa a respeito disso. Pela ordem, vereador Zé Márcio Garotinho. Senhor presidente, foi feito um requerimento de autoria minha, vereador Sargento Melo, vereador André Luiz, Nilton Militão, Cido Reis, solicitando anistia de juros e multas de impostos municipais do ano de 2020 e anos anteriores que seja enviada a essa casa, que o Executivo envie isso, tendo em vista a situação econômica que ficou o município, né, o planeta inteiro após essa Covid. Mas registrar também que ela é também de autoria do vereador Pardal. Obrigado. Pela ordem, vereador Bejane Júnior. Quero agradecer aqui aos pares que assinaram essa Casa Legislativa, a representação, que não é minha, né, está lá a nossa autoria, mas é de toda a comissão pertinente ao Hospital João Penido. Nós temos hoje na região Nordeste, Sargento Melo, vereador Sargento Melo pode falar até melhor do que eu, junto com o vereador Wagner,
e outros demais aqui sabem o tamanho da região Nordeste, a dimensão daquilo lá, o que aquilo representa, sem um atendimento de porta de um hospital que é referência. Então a população ali está jogada às traças. São várias e várias vezes que pessoas nos relatam que 11 horas da noite para Somal, a senhora tem que ser trazida para a UPA de Santa Luzia ou para a UPA Norte, e isso atrapalha todo o sistema de saúde da cidade, porque você pega uma região populosa, com mais de 80 mil habitantes, e joga ela espalhada nos outros pontos de saúde do município. Então, é de fato uma situação preocupante, nós precisamos sentar urgente com o governo do Estado para poder continuar, dar sequência naquele trabalho que já vinha sendo feito dentro dessa casa na última legislatura. Pelo vereador Wagner de Oliveira. Senhor presidente, até parabenizar toda essa casa, na pessoa do vereador Bejane Júnior, pela iniciativa da representação, nós também já fizemos, mas quero aqui registrar e deixar bem claro aos demais colegas que eu tive uma reunião recente com a prefeita Margarida, e ela está iniciando um trabalho, que eu acho que essa comissão, o vereador Sargento Melo, presidente da comissão, de implantar no Hospital João Penido uma UPA. Eu acho que vai resolver o problema de todos nós com a implantação dessa UPA lá para atender a região Nordeste. Então, assim, eu sei que a gente está até fazendo um anúncio antecipado, mas quando ela tratou desse assunto comigo, ela não pediu segredo. Então, assim, que a gente possa trabalhar juntos 19, porque todos nós temos eleitores na região Nordeste, não só na região Nordeste, mas toda a população do entorno, os municípios também, que estão em torno nessa região também, vão levar a sua população para lá e não precisa atravessar a cidade. Isso também vai ajudar na mobilidade urbana. Obrigado. Pelo vereador Pela Cido Reis. Senhor presidente, se já estiver disponível, pedir para incluir na ordem do dia de amanhã, PL até de autoria de Vossa Excelência 01/2021. Senhores vereadores que concordam com a inclusão para o dia de amanhã, permaneçam como estão. Aprovado pela ordem, vereador Luiz Otávio Coelho Pardal. Senhor presidente, através de Vossa Excelência, cumprimentar mais uma vez o vereador Zé Márcio e outros colegas também que compartilharam nessa proposta de apresentarmos um requerimento solicitando à prefeita que, se for possível, da forma legal, óbvio, né, que ela encaminhe a essa casa uma mensagem no sentido de proporcionar aos contribuintes da nossa cidade uma anistia, né, retirada de juros e multa, porque só dessa forma poderá viabilizar um pouco com relação às dificuldades pelas quais os nossos cidadãos estão passando com relação aos seus tributos, seja eles IPTU, seja o ISS-QN, bem como também o ITBI. Então, vereador Zé Márcio e os demais colegas vereadores, vereador Sargento Mello, vereador Wagner, muito bem por essa entrada com esse requerimento. Se tivermos de forma legal para que a gente possa contar com a prefeita, vai viabilizar, até para ela também, dado haja vista as dificuldades financeiras pelas quais ela está enfrentando nesse início de mandato, consequentemente, possibilitando também aos contribuintes ficarem ali próximos de um acerto com o fisco municipal. Muito bem, muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador Wagner de Oliveira. Senhor presidente, eu quero parabenizar aí os vereadores, na pessoa do Pardal, do Zé Márcio Melo, que apresentaram esse requerimento, dizer a importância dessa anistia. Eu recebi nessa manhã um cidadão, o vereador Zé Márcio, o vereador Pardal e todos os demais colegas, uma pessoa que parcelou o seu débito, presidente. No mês de março, por causa da pandemia, ele não pagou e acabou esquecendo de quitar. E por ele não ter quitado, ele perdeu todo o seu direito do parcelamento. E a prefeitura notificou ele judicialmente, ele está tendo que pagar tudo. Quer dizer, eu acho que essa anistia viria num bom momento, já que boa parte, não só dos estabelecimentos comerciais estava fechado, mas como o nosso JF, que é o ponto central, ficou fechado e as pessoas, às vezes, não puderam honrar em tempo hábil com esse compromisso. Então, fica aqui registrado o nosso conhecimento que seria um bom momento dessa anistia. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, pela ordem, vereador Sargento Melo Casal. Só para não perder sobre o João Penido, eu vou tentar pegar todas as atas que foram feitas de várias reuniões anteriores
da comissão João Penido e tentar encaminhar para cada gabinete de cada um, para vocês verificarem o que já foi conversado anteriormente e depois estabelecer um trabalho dentro dos gabinetes de vocês. Porque quando eu cheguei aqui já tinha várias demandas anteriormente e eu acabei atropelando algumas coisas e nós fomos perdendo, temos que voltar atrás e eu pretendo, com essa maneira, a gente conduzir todo mundo da mesma forma e saber o que já foi tratado e saber a quem recorrer, o que fazer, para a gente dar uma direção a todos os que estão chegando agora, tá bom? Vou ver se eu separo as atas e encaminho para cada um. Queria fazer uma observação, o vereador Pardal, Vossa Excelência, com a experiência que tem lá do cadastro, nas questões tributárias, talvez até o Executivo vai ter dificuldade em encaminhar essa mensagem da anistia devido à Lei Complementar 173. Uma coisa que me veio em mente, que talvez ele pudesse reativar a anistia do ano anterior, protelando aquela anistia porque ela é anterior à legislação complementar 173. Alguma solução jurídica que possa ter para que as pessoas possam pagar os seus tributos sem juros, sem multas e fazer com que também haja arrecadação, principalmente nesse momento de crise para o município. Alguma solução jurídica que possa, na realidade, fazer com que isso aconteça, eu acho que é muito interessante para a arrecadação municipal e para que o cidadão e a cidadã possam estar em dia com os tributos municipais. Parabéns a Vossa Excelência e todos os vereadores e vereadoras que fizeram esse requerimento. Pela ordem, vereador presidente, ex-presidente Pardal. Muito obrigado, presidente, vereador Juraci. Realmente, seguindo essa linha de raciocínio do senhor, realmente teremos possivelmente, quando eu falei seria possível, legal, né? Essa situação da 173 que talvez inviabiliza essa possibilidade que a prefeita tanto vai estar precisando, né? Então a expectativa nossa é essa, né? Vamos torcer que a intenção dos vereadores é exatamente essa. Se não tiver impedimento legal para que ela possa encaminhar essa casa, essa mensagem com esse objetivo de redução de juros e multas e possibilitar que o contribuinte possa de fato entrar também nessas condições que também, por outro lado, será muito benéfico também para os contribuintes, bem como também para a prefeita, em função das dificuldades financeiras pelas quais ela herdou essa prefeitura até o momento. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador líder do governo, Marlon. Senhor presidente, até lembrando o que o vereador Sargento Melo mencionou com relação à nossa comissão da legislatura passada do João Penido, no finalzinho a gente já estava até discutindo uma possibilidade de uma UPA tipo 3 lá, né, na região Nordeste também, que caberia, né, dentro do Hospital João Penido. Então a gente tem que realmente retomar aquele belo trabalho que a gente fez. A gente foi na Assembleia Legislativa, né, enquanto com o deputado estadual Roberto Cupolilo, sempre foi um grande parceiro também, nos ajudando lá, mas cabe dentro das estatísticas que o Ministério da Saúde fala, por Juiz de Fora ter direito a 3 UPAs, né? A gente tem a UPA Santa Luzia, UPA São Pedro, a UPA Norte, e pelo censo da região, que a gente inclusive vai colocar Coronel Pacheco, Piau, né, da região ali, Goianá, dentro também da tipologia, a gente consegue colocar uma UPA também na região Nordeste, e isso é um caminho mais curto e, assim, efetivamente a gente consegue atender bastante a região Nordeste com esse alinhamento. Estou encerrando essa sessão e convocando reunião extraordinária para daqui a 5 minutos, onde, após as votações das matérias, nós vamos fazer os pronunciamentos.